você nessa noite? Como tem sido esse tempo de jejum e de oração? Amém? Espero que Deus esteja falando ao seu coração, amém? E que na verdade nós possamos crescer juntos. Então vamos meditar hoje na palavra de Deus mais uma vez? Bem, eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. E vamos ler especificamente para nós falarmos nessa noite o versículo de número 31, que diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Gente, o apóstolo Paulo é maravilhoso em todos os seus escritos e não podia ser diferente nesse texto também. Como eu disse, o livro de Romanos como um todo será o nosso objeto de estudo nesses próximos dias. E aqui no capítulo 3, ele tem uma ideia central que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, para que vocês possam guardar no seu coração, meditar e que Deus possa também edificar-nos juntos. E qual seria, pastor, então, essa ideia central? Para mim, eu vou resumir em uma palavra: igualdade. Igualdade é a ideia central de todo o capítulo 3. Se nós pegarmos, por exemplo, o versículo 22, vai estar escrito assim: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos, preste bem atenção nessa palavra, eu gosto dela, todos, e todos, sobre todos os que creem, não há distinção. Não há distinção. Se você pegar desde o versículo 1, eu vou falar mais uma vez esse ponto só de comparação, viu, gente? Duas perguntas. Qual é, pois, a vantagem do judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todo sentido, versículo 2. Primeiramente pelas palavras de Deus que lhe foram confiadas. Pois que, se algum for os incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Enfim, o texto vai continuar falando dessa igualdade que eu quero compartilhar com vocês. Em outras palavras, não existe ninguém melhor do que ninguém. Aqui no caso, Paulo estava trazendo a memória do povo, da igreja ali, né, em Roma, né? A questão de que não havia nenhum benefício especial, peculiar em judeu ou grego, no sentido de não ser nenhum melhor do que o outro diante de Deus. De fato, há uma complementação, um momento que a justiça, a forma como os judeus trataram o Senhor Jesus, estendeu a salvação para os gentios. E quando nós chegamos aqui no final da leitura, o que o apóstolo Paulo está falando? Uma coisa anula a outra? De forma alguma. A lei anula, a graça anula a lei? De forma alguma. Pelo contrário, ela complementa, ela confirma, nós confirmamos a lei. Então nós percebemos que existe aquela sombra do Antigo Testamento que se cumpre no Novo. Todavia, o povo de Israel teve os seus benefícios, foram visitados pelo Senhor num determinado tempo, e também os gentios também são iguais no sentido de que receberam a graça de Deus e também o favor divino. Nesse sentido, gente, é extremamente importante para que eu e você possamos sempre guardar no nosso coração que não existe uma pessoa melhor do que a outra. Então, que nós não venhamos nunca a nos acharmos superiores a ninguém, nos acharmos superiores a outros irmãos, e nem que outros irmãos desfaçam um do outro por causa de se achar de alguma forma. Talvez você possa me dizer: pastor, o senhor está falando isso, mas escuta, é manjado essa palavra, né, pastor? Porque quem se sente melhor, quem não sabe que nós somos todos iguais diante de Deus, e como que nós poderíamos achar que eu sou melhor do que o outro? De fato, gente, é só esquadrinhando o nosso coração
e sendo verdadeiros. Às vezes eu brinco aqui na igreja que nós devemos olhar no nosso espelho e sermos verdadeiros conosco mesmo. É que vamos descobrir aqueles sentimentos de vaidade e de orgulho que estão escondidos no nosso coração. Vou dar um exemplo de um que geralmente eu uso aqui na igreja durante a pregação. Sabe o que eu costumo dizer aqui? O nosso problema muitas vezes é que nós achamos que o nosso pecado tem perdão, mas o do irmão não. Pense dessa perspectiva comigo. Quantas vezes eu já não vi pessoas que eles achavam que aquela pessoa que nos fez mal, aquela pessoa que falou mal de mim, que brigou comigo, que pisou no meu calo, que ela deveria pagar pelo que ela fez? Quantas vezes a gente já não achou que, por mais que eu tenha errado, eu mereço o perdão de Deus todas as vezes que eu pedi perdão, mas aquele irmão, ele deveria pagar pelo que ele fez. Esse tipo de sentimento não revela a graça de Deus. Esse tipo de sentimento não revela o perdão de Deus, mas um sentimento de vingança, um sentimento de superioridade, um sentimento onde uma pessoa se acha melhor em detrimento de outra. Por isso, eu estou aqui mais uma vez para trazer a memória para você a questão da igualdade diante de Deus. Tem um salmo, gente, o Salmo 103. O Salmo 103 tem um versículo lá poderoso. Eu vou ler com vocês e eu queria encerrar com essa escritura. Vamos lá comigo? Salmo de número 103. Olha para você ver como que é poderoso esse versículo. O versículo de número 10. Esse texto falou muito ao meu coração num devocional ainda esse ano. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Você conseguiu prestar atenção nesse versículo? Mais uma vez. Não nos tratou de acordo com os nossos pecados, segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Em outras palavras, o meu pecado, o seu pecado, merecia uma espécie de tratamento, uma correção de Deus, uma punição por ele. Mas Deus não nos tratou desta forma. Deus foi o quê? Misericordioso comigo e com você. Teve um devocional meu esse ano, eu vou contar esse testemunho para você, aonde eu estava orando por algumas pessoas que num determinado momento me feriram. E olha, não é bíblico, você tem que orar pelos seus inimigos. Eu estava orando por eles. E no meu coração eu achava que estava resolvido. Mas naquele dia, estava cansado, lembrando dos momentos de dores, e por um lapso eu comecei a orar e falar com Deus com um tom de rancor na minha oração, do tipo, o Senhor não foi justo, vamos colocar desta forma. Mas Deus trouxe essa escritura no meu coração. Em outras palavras, Alessandro, eu não te tratei segundo os seus pecados. Por que eu deveria tratar eles segundo o pecado deles? Entende o que eu quero dizer agora? Se Deus perdoa o meu pecado e o seu pecado, Ele também pode perdoar o pecado do outro irmão. Não venhamos a cair nesse erro de que o meu pecado tem perdão, mas o do irmão não tem. Se nós tivermos essa atitude, nós estamos nos achando superiores uns aos outros. Então, há igualdade. Não há diferença entre grego e judeu. Não há diferença aqui no caso, Paulo fala no capítulo 3, que nós não anulamos a lei, nós a confirmamos, amém? Pelas nossas atitudes e nossa vida. A graça complementa. E também, o meu pecado tem perdão, o seu pecado tem perdão. E sabe o que mais? Aquela pessoa que nos feriu, ela também, se ela se arrepender e pedir perdão, Deus perdoa os seus pecados. De fato, me permita lembrar você da oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, oração modelo, que dizem algumas Bíblias, onde o Senhor Jesus estava dando uma aula para os discípulos sobre como orar. Um dos pontos daquela oração que Jesus queria que nós aprendêssemos a fazer é: Senhor,
perdoa-os da mesma forma como tenho perdoado. Perdoa as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoo aqueles que me ofendem. Percebe, gente? Que nós possamos ter um coração como o coração de Deus, perdoador e restaurador. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite e que você possa ter um dia revigorador amanhã. Que a graça do Pai esteja sobre você. Amém? Então até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau! Se você assistiu até aqui, é porque você tem sido abençoado, não é? Então não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus.